Ó, nós de novo! Pega! Já conheceu algum cristão que é impulsivo, encrenqueiro, birrentinho, faz todo aquele caos e no final, pra justificar, ele fala assim: ah, porque eu sou igual Pedro, sou assim mesmo, sou intenso. Conhece? Se tu não conhece é porque tu é o Pedro. Ui! Pois é, meus irmãos, tem pessoas que falam com orgulho que são igual a Pedro. E eu fico pensando aqui, qual Pedro, meu irmão? Porque se for o Pedro de Mateus 16, aquele que ouviu de Jesus: para trás de mim, Satanás? Talvez você precise tomar cuidado com essa identificação. Tem gente que lê a Bíblia e escolhe justamente a parte que combina com o seu temperamento. Olha, Pedro era impulsivo, viu? Eu também, eu sou assim, eu. Pedro falava sem pensar. É eu. Pedro arrumava confusão. É meu sobrenome. Eu tenho medo de você! Eu tenho medo de você! Arré, a mão da minha cara! Eu não vou! Arré! Pedro cortou a orelha do homem lá, viu? Se aí saiu, mano, ó, a domba já era. Mas e quando chega na parte em que Pedro foi quebrantado, restaurado, cheio do Espírito Santo e começou a pregar Cristo? Aí, já não sei se me identifico tanto não, viu? Meu irmão, você não pode querer o temperamento de Pedro sem querer a transformação dele também. Mas isso é porque eu sou sincero. Eu sou muito sincero. Tem gente que chama a falta de educação de sinceridade. Ah, eu sou muito sincero, viu? Pedro também era. Só que Jesus não disse: Pedro, continua assim, porque você é autêntico. Não. Jesus tratou Pedro, porque existe uma grande diferença entre ser sincero e ser sem domínio próprio. Você não precisa falar tudo o que pensa só porque pensou. Nem todo pensamento merece virar áudio de WhatsApp. Nem tudo que você sente precisa virar um discurso. Nem toda indignação é revelação de Deus. Às vezes você não está sendo usado por Deus. Você só está nervoso mesmo. Tá nervosinho. Pedro viu Jesus sendo preso e puxou a espada. Tem crente que é assim, viu? Qualquer coisa, cadê a espada? Cadê? Alguém falou alguma coisa? Alguém não cumprimentou? Alguém não respondeu no grupo? Discordou? É espada na certa. Vamos resolver isso espiritualmente? Guarda a espada, porque tem batalha que você quer vencer no grito, mas Deus quer vencer através do seu domínio próprio. Lá em Provérbios 15:1 diz que a resposta branda resvia o furor. Mas tem gente que acha que resposta branda é sinal de fraqueza. E não é. Às vezes você não respondeu porque perdeu a resposta. Não, você não respondeu porque ganhou maturidade. Quando Pedro negou Jesus, Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus conhecia Pedro melhor que Pedro conhecia a si mesmo. E poucas horas depois, você conhece Jesus, Pedro? Lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. O teu nome também lembra? Nunca nem vi, não. Mas tu não lembra? Nunca nem vi. Olha a coragem da promessa. Mas quando chegou a pressão, sumiu a valentia. E aqui existe uma palavra para nós. Não confie demais na versão de você que existe quando tudo está tranquilo. Você pode dizer: eu nunca faria isso. Cuidado, Pedro também disse isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:12: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Por isso não diga: eu sou forte. Diga: eu dependo de Jesus. Mas me diz uma coisa, tu quer ser Pedro mesmo? Então vamos até o final. Porque depois da queda, Pedro chorou amargamente. Depois da ressurreição, Jesus foi atrás dele. João 21 mostra Jesus restaurando Pedro. E depois, em Atos 2, o homem que tinha medo de uma criada, agora está diante de uma multidão anunciando Jesus. Olha só a transformação. Antes, eu não conheço esse homem. Depois, saiba toda a casa de Israel que este Jesus, a quem vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso é ser Pedro. Queira ser o Pedro transformado. O Pedro que antes fugia, agora prega. O Pedro que antes negava, agora anuncia. O Pedro que antes agia pela carne, agora é usado pelo Espírito Santo. Eita glória! Então quero te perguntar mais uma vez. Você é como o Pedro mesmo? Porque se você é, qual é o Pedro? O Pedro que explode ou o Pedro que amadureceu? O Pedro que fala sem pensar ou o Pedro que aprendeu a obedecer? O Pedro que quer resolver tudo na força ou o Pedro que aprendeu a depender do Espírito Santo? O Pedro que nega Jesus quando aparece a pressão ou o Pedro que anuncia Jesus quando aparece oposição? Porque não adianta usar Pedro rebelde como desculpa para continuar sendo imaturo. Tem gente que precisa parar de romantizar aquilo que Deus está tentando arrancar dela. Eu sou assim mesmo. Mas e se justamente esse seu assim mesmo for aquilo que Jesus está tentando transformar? Esse é meu jeito. Mas será que é seu jeito ou é uma área que nunca foi entregue a Deus? Eu sou explosivo. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo, viu? Eu falo na cara. A Bíblia manda falar a verdade em amor. Pois eu não levo desaforo pra casa não, viu? Jesus disse pra amar os inimigos. Pois eu sou vingativo. Vou me vingar. Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos. Então não usa Pedro pra justificar aquilo que a palavra manda você abandonar. Pedro não é exemplo de alguém que permaneceu rebelde. Pedro é exemplo de alguém que permitiu ser transformado. E talvez hoje Deus esteja dizendo: você está muito preocupado em provar que é como Pedro, quando deveria estar preocupado em permitir que eu faça em você o que fiz em Pedro. Porque o evangelho não veio confirmar o teu temperamento, ele veio transformar o teu caráter.
Jesus ele não morreu para você continuar dizendo eu sou assim mesmo. Jesus morreu e ressuscitou para que você pudesse dizer eu era assim, mas Jesus está me transformando. Esse é Pedro, e essa também precisa ser a sua história. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e envia para aquele Pedro que precisa parar de querer estar cortando a orelha das pessoas.